Virtudes em Ação no ar, sejam muito bem-vindos. Hoje não tem projetos sociais, infelizmente não tem, mas tem uma coisa muito bacana. Nós vamos trabalhar hoje o autoconhecimento. Que é coisa melhor do que isso? Nós estamos aí num período na vida, né, de identificar qual a nossa essência, o que a gente quer realmente do mundo, e porque chega um momento na vida de todos nós que batem a nossa porta dizendo: eu quero mais de você. Então é nesse momento em que a gente vai se centrar para conversar, e eu te convido para ficar aqui comigo, com os meus convidados queridos, e vão contar histórias incríveis de superação. A gente vai aprender a ter um novo olhar e não dramatizar os problemas. Comigo, então, eu tenho a honra de apresentar Eduardo Pitan, psicólogo clínico, querido, seja bem-vindo. Obrigado, Tati, obrigado. Cris Reis, coaching, também Master Coach Internacional, ajuda mulheres a superar seus desafios, né? Se desafiando todos os dias. Obrigada por ter vindo. Obrigada. E duas histórias de vida, de pessoas comuns como eu, como você que está em casa. Sally, muito obrigada por vir aqui contar, porque liberar, assim para a gente contar a nossa história não é tão fácil, não, né? Não. Mas também não é tão difícil, né? Também não. Eu que te agradeço o convite. Obrigada. Mariana Bazei, muito obrigada. Empreendedora, mãe e tem uma história de superação também. Prazer, obrigada pelo convite. Que bom, fico feliz. Então sintam-se à vontade. Hoje o nosso músico pegou a BR e não chegou. Mas daqui a pouquinho ele está aí, vai assim deixar esse clima desse ambiente mais agradável ainda. E eu quero que vocês hoje se sintam na sala da casa. E quem está em casa também, se quiser entrar no Facebook, vai lá, acessa pela Vale TV, pelo canal ali da Tatiane Otti, pela da Cris, tá lá o acesso. Tá? Vale TV, Facebook, vai lá e coloca a sua pergunta, porque aqui a gente vai fazer essa construção juntos. E agora? Sally, eu vou começar por ti. Eu vou começar pela história da Sally, porque eu conheço a Sally desde muito pequena. E a nossa trajetória se conectou agora há pouco, né, Sally? Sim, sim. E ela é um exemplo para mim e para muitas pessoas. Quantos de nós não pensou em desistir um dia? Tem dias que a gente chora, né, quer colo, e tá tudo bem. Só que a tua reação sempre foi diferente, Sally. Então as pessoas que te conhecem e outras pessoas precisam conhecer essa história. Qual foi o momento mais difícil da tua vida, assim? Vamos começar por aí só. Acho que agora, né? Não é que eu sei que esse era um dos Acho teus que sonhos. Agora, não, realmente, é verdade. Não, a gente passa, né? Todos nós temos problemas, né? Eu acho que a forma como a gente encara eles que faz o diferencial, que faz nós escolhermos ser ou não, né? Protagonistas ou vítimas da nossa história, né? Qual foi o momento mais difícil? O mais difícil, assim, para mim, é como eu digo, foi quando meu filho, que joga futebol, chegou em casa e disse: mãe, eu não quero mais jogar. E eu achei que por cansaço, por algum motivo, e não. E aí ele disse: eu não quero mais jogar porque eu estou indo com fome. Porque foi uma situação bem difícil na nossa vida, um momento assim que ou comia ele ou comia eu, e ou meio-dia ou à noite, mas nem por isso eu me vitimizei, eu achei que o mundo caiu sobre mim e fui me fazer de vítima, não. Eu pensei, bom, se existe noite e dia, e as pessoas trabalham durante o dia, eu vou trabalhar durante o dia, durante a noite, e é isso que eu faço, né? Tô virada aqui, não dormi essa noite. Tava trabalhando hoje? Sim, tava de técnica de enfermagem, técnica de enfermagem, então, assim, por ele, né? Que eu sempre digo que não é difícil criar um filho sozinha, as pessoas acham que sim, mas eu digo que não. Por ele, eu resolvi trabalhar mais do que eu já trabalhava, e hoje, graças a Deus, o que a gente tem para nós é a maior riqueza, né? Deixa eu mostrar as fotos, assim, para ilustrar um pouquinho da tua história, sim. De quem tu é. Aqui, quando tu estava grávida, Aí, né? quando eu estava grávida. Tá. Pode passar a outra imagem. Aqui é o Marcelinho. Aí, Marcelão. Marcelão. Esse é meu 16 filho. anos. E aí ele tinha 14. Tinha 14. Passa outra imagem só pra gente entender, porque aí ela é mãe de goleiro. Tá? Quando eu resolvi que a mãe de goleiro também tinha que jogar, e aí aqui em Novo Hamburgo, no estádio do Vale aqui, eu fiz no Outubro Rosa, né, em homenagem às mães, eu fui a goleira. Legal. Tem outra imagem. Aí é ele. E aí é ele. Ele é um rapaz muito focado, né? Muito focado. Como ele passou por esse processo de entender que ele não tinha os recursos que poderia ter?
Ele sempre foi muito maduro, né, Sara? Ele sempre foi muito maduro e eu nunca escondi nada dele, né? A nossa situação é essa e é assim que a gente vive. Eu nunca passei a mão por cima. Se eu tô com dificuldade, tu também vai estar, porque nós somos só nós dois. Então vamos passar juntos, né? Eu sou tua amiga, tu é meu amigo e eu não escondo nada dele. E é assim, a gente tenta levando dessa forma, né? Nada de tristeza, nada de reclamar. Eu sempre digo que reclamar é clamar 2 vezes, né? Então, sem reclamação dentro de casa, agradece até pelas coisas ruins que nós passamos, né? Sim. Porque hoje é o que faz a gente estar firme e forte. A Sally, quando está numa rodinha de amigos, as pessoas que ficam próxima dela. Porque ela conta isso e ela acaba fazendo a gente rir da situação. Porque é a forma como ela trata isso, né, Pitã? É a forma que ela olha. Cris. Eu tenho um aspecto que eu acho interessante aí, especificamente na história dela, que ela traz uma coisa que a gente vê uma dificuldade muito grande dos pais hoje. Eles às vezes criam uma bolha para proteger os filhos, quando na verdade os enfraquecem. Exatamente. Quando ela trata com a verdade com ele, isso aqui é o que a gente tem, a realidade é isso, é aqui que a gente tem que viver, na verdade torna ele mais forte. E aí tem um outro aspecto que ela não disse, e talvez nem tenha consciência. Mas, para além daquilo que nós dizemos aos outros, especialmente aos filhos, as pessoas que nós amamos, né, vai os nossos exemplos. Então, quando tu vê a tua mãe ali lutando e sem parar, o teu caminho é lutar. Exatamente. Agora, se tu vê uma mãe reclamando, ou um pai, né? Desculpa, ele tá falando só de mãe, né? Um pai reclamando, a mãe reclamando, a gente começa a reclamar também. Então, na verdade, é como se ela tivesse ensinado um caminho para ele. O caminho é esse, não reclamar, lutar. Depois até, se tiver a oportunidade de falar sobre essas formas de enfrentamento, né? Mas eu acho que é o exemplo dela, né? A essa própria forma. questão do desenvolvimento da resiliência. Porque essa privação, né, Eduardo? Se a gente priva o filho, o sobrinho, o afilhado, né, o irmão mais novo, de viver alguma experiência que traga um aprendizado, a gente está impedindo essa pessoa de desenvolver resiliência, de desenvolver um olhar, né, de aceitação para o que nem sempre sai como a gente desejaria que acontecesse e o que a gente pode fazer a partir disso. Porque quando a gente fala de crença de merecimento, tá ligado à questão da resiliência. Porque a partir do momento que a gente percebe uma mãe que não se conforma, exatamente, né, o filho naturalmente percebe que ele merece mais, independente do que a vida traga, e vai lutar por ter mais. Então, a questão de quebrar uma possível crença limitante de não merecimento, com um exemplo como esse, certamente vai fazer com que ele seja um adulto que acredita que merece muito mais e por conta disso também terá, né? Era essa a minha dúvida, Cris. Eu ia te perguntar, porque num dos teus áudios que eu já ouvi algumas vezes era tudo não pode, não dá, não pode, agora não dá, não é possível, tudo não, né? Essa criança ela vai crescendo ou não, no aspecto de que ela não pode, ela não é merecedora. E nesse caso, eu te pergunto, né? E nesse caso, como não era simplesmente um não no sentido de reclamar, no sentido do lamento, mas um não, este não é agora. Sim, né? Vamos trabalhar, vamos batalhar para termos algo diferente, porque nós merecemos. Né? Porque temos de ser grato até por isso. Sim. Porque isso vai fazer com que a gente possa construir outras coisas na nossa vida. Então, acho que esse exemplo de não reclamar, né, e de não se conformar, ele é muito importante para a construção de uma crença bem forte, possibilitadora de merecimento. E tem um aspecto também que ela acaba falando, ela está falando de fé também. Não estou falando de uma fé religiosa, né? Ela também ajuda, mas estou falando da fé em si mesmo. Sim. Fé no futuro. Quando a gente está aí nesse mês falando dessa questão do suicídio, que é uma coisa bem complexa, né? Mas para alguém ir para o caminho do suicídio, tem uma tríade, a gente fala na psicologia, né? Que é o olhar negativo sobre si mesmo, né? O olhar negativo sobre os outros e sobre o mundo e o olhar negativo sobre o futuro. Quando tu começa a trabalhar isso com ele, tu já começa a desfazer a possibilidade de um olhar negativo sobre o futuro, porque tu não deixa aquilo ficar ali. Não, vamos lá, vamos lutar, vamos à frente, vamos buscar então, vamos fazer um outro negócio, vamos fazer um movimento. Tu põe em movimento isso. Porque às vezes quando a gente também coloca para os filhos,
eles trazem algo, um desejo, alguma coisa, e a gente não tem um caminho para dar, e fica, pá, mas aqui não tem saída, então. Bah, mas aqui também não tem saída, bah. E aí começa a estabelecer os sintomas para tristeza, para depressão, quando não tratada. E aí depois alimentada a desesperança, e aí as coisas podem complicar bastante, E né? tanto tem visto isso no teu consultório? Direto no consultório, fala, o Rio Grande do Sul, infelizmente, é um dos estados que mais tem suicídio na infância, o que é incrível. Estou falando até 12 E anos não de é idade. divulgado, né? Por conta Não. de não Até tem, estimular. até tem, na verdade, os dados brutos, né? Mas o estado do Rio Grande do Sul é um dos que mais tem. E o suicídio também na adolescência. Sim. Então, eu tenho visto, os pais têm recorrido, têm solicitado, mas é aquela coisa assim, né? Dá uma melhoradinha, eles já acham que não é necessário. Tá, e o que tu atribui isso no seio familiar? Eu acho que... Vamos lá. Ela respondeu aqui, ó, né? Tu É viu a que ela forma de disse? encarar, os pais estão protegendo. Não, isso é uma coisa, mas o aspecto mais importante não foi isso. Quando nasceu, ela nem contou, tá? Quando nasceu aquele filho lindo que ela tem ali, ela sempre esteve junto. E a imagem que esse menino, se a gente perguntar, como é que é a tua mãe? Pá, minha mãe é batalhadora, minha mãe é presente, ela está do meu lado, ela me abraça, ela me enche meu saco, ela olha meu caderno, ela faz, uma mãe presente. Normalmente, quando você vai olhar um caso de suicídio na infância e na adolescência, você vai ver que tem pais não tão presentes. Não por uma maldade, não é absolutamente isso. Às vezes o pai está muito focado no trabalho, está muito preocupado na subsistência e tal, e não consegue ter um olhar para aquele que está do lado. Então, mesmo que ela não tenha feito intencional, ela fez tudo que a gente diria assim que é protetivo para a criança. Sim. Ela esteve ao lado, ela deu exemplo, ela falou a verdade, ela deixou a presença, fez uma boa conexão. Ele chegava da escola, eu abria a mochila e olhava tudo, todos os dias. Porque eu dizia para ele, eu quero ver, mas mãe, o que é que tem? Eu quero ver as tuas coisas. Eu procurava se tinha alguma coisa que não era dele, se não fosse, eu queria saber de quem. Porque eu acho muito importante, né? A gente abrir a mochila, olhar o caderno, abrir estojo, lápis por lápis para ver, né? Até porque... estar presente. Exatamente. E na época ele reclamava. Mas esses dias ele me disse, eu tinha uma saudade quando tu abria a minha mochila. Eu digo, então pode me dar. Pode dar mochila. Vou continuar abrindo. Melhor não abrir agora. Agora já está numa idade que está difícil. Sally, eu vou dar oportunidade para a Mari contar a história dela e a gente vai continuar conversando assim, tá? Mari, vamos contar essa história que vem lá da infância, né? Isso. Quando eu nasci, na verdade, eu sofri uma paralisia cerebral pequena, mas que não foi diagnosticada já de cara. A gente teve vários diagnósticos errados, enfim, até que se chegou na paralisia cerebral. Isso começou quando eu comecei a caminhar, na verdade, a minha mãe notou que eu desequilibrava, que eu demorei muito para caminhar. Depois, no colégio, né, eu não conseguia pular corda, eu não conseguia... Tem imagens da Mari ali, a gente podia ir contando e passando. Legal. Acho que é legal. Bebezinha. Legal. Pode ir passando. E com a gente, enfim, a minha mãe me falou que foram cinco médicos diferentes, alguns neurologistas, ortopedistas, porque diziam que eu tinha pé chato, até que uma médica encontrou. Identificou. Ela conta que a médica soube o que eu tinha quando ela me viu entrar pelo corredor, assim, porque eu mancava e tinha o braço esquerdo paradinho, assim. Tá? Foram tratamentos com medicamento até os 13 anos, né? Fisioterapia, muita fisioterapia. Eu ando a cavalo desde pequena. Meu pai, fui criada no sítio, sempre perto. Então, o cavalo foi uma coisa que me emociona e que... Te ajudou que muito no processo. Me ajudou muito no processo, assim. Era ecoterapia Ecoterapia sem sem saber. Eu sempre fiz. A gente teve episódios depois de um tempo de tratamento, a minha mãe e meus pais foram viajar e eu acabei não tomando remédio. Nesse momento, eu tive a crise convulsiva, que foi onde confirmou
Essa lesão foi a tese da confirmada, né? lesão. Isso, foi confirmada. Enfim, era criança, me machuquei bastante. E daí eu segui, assim, uma coisa engraçada que sempre que eu desanimava, eu sempre fui muito fã de Sandy Júnior. Ah, que nem tem aquela fotinha lá, né? Isso. Ali foi o show que a minha mãe pôde me levar. E sempre que eu desanimava, assim, que eu não queria, minha mãe dizia assim, mas você não quer dançar igual a Sandy? Então, Foi uma inspiração. Isso, eles sempre me motivaram muito. Então, Legal. comigo até E hoje. eles batalharam muito pro tratamento também, Isso, né, Mari? como quem diagnosticou foi uma médica particular, então todos os exames eram feitos particulares. Eu lembro direitinho que chegava uma época do ano, assim, era setembro, outubro, era bem essa época, se começava a correria fazendo comida, fazendo tudo. Meus avós tinham um buffet, então várias vezes eu vi meu pai pagar sessões de fisioterapia, por exemplo, com um peru de Natal. Ele chegava no Natal, ele entregava. A gente tem que ir na casa da tia Verinha entregar o peru da ceia deles. Então, a gente estava falando, né? Eu vi vocês falando sobre a bolha que os pais protegem as crianças. Meus pais podiam até tentar me botar numa bolha, mas enquanto eles estavam montando aquela bolha ali, eu estava vendo eles trabalharem para pagar meu tratamento. Então, hoje, há uns 2 anos atrás, eu refiz os exames por outros motivos. A lesão, pela primeira vez, a minha mãe conseguiu enxergar a lesão, porque na época não se fez uma ressonância, não era muito caro, não se fez. Então, a primeira vez que ela conseguiu ver no exame mesmo a lesão. Então, ela existe, a médica estava certa, ela foi tratada, e hoje eu tenho linear baixo para crise convulsiva, acho que fala, eu não tenho mais risco de ter convulsões, ficou só a cicatriz. A parte física, assim, eu sei, ela está comigo, eu vejo ela aparecer, meus pais veem, meu marido vê, porque eu contei. Quem não conta? Então, foi uma coisa que eu passei, que eu superei, mas não superaria sozinha, assim. Então, a minha bolha está ali e a minha bolha me fez forte, me fez... E hoje tu trabalha? Hoje eu sou empresária, com aqueles mesmos doces que a minha mãe fazia na ceia de Natal. Hoje a gente é uma empresa, eu, minha mãe e minha tia, crescendo cada vez mais e juntas, assim, acho que nada faria sentido, assim, com muito orgulho, a gente toca os doces, os bolos, as tortas que a minha mãe fazia. Hoje elas são profissionais, a gente profissionalizou. Eu sou formada em administração, tenho 2 filhas lindas. A gente viu as imagens delas, lindas. 2 bonecas. As das filhas. Aí, ó, olha que linda. Aí na minha formatura da faculdade. A Anitta e a Lívia, né? Isso, a Anitta tem 7 anos e a Lívia tem 3. Mas não botou o nome de Sandy. Não. Tu viu? Botou o nome da Anitta. Meu marido não deixou. Vai ter que tocar uma... Não, o Felipe Martins chegou agora. Correndo. Como é que tá o trânsito? Terrível. Terrível. Eu corri tanto que eu tropecei na entrada, o cara me segurou para não cair. Foi uma coisa incrível. Mas, enfim, estamos aqui. Ótimo. Mari, eu tive que me segurar, tá, agora, para não chorar junto contigo. Porque todos nós passamos, né, Pitã, Cris, por algum problema. Às vezes a gente olha alguém, ele tá lindo, tá sorrindo, mas não sabe o que tá lá dentro. O que tá acontecendo? Então a gente tem que ter esse olhar mais empático, né, de saber o que cada um enfrenta. Eu fico muito feliz de, assim, poder trazer essa história. A gente vai contar mais, tá? Mas antes eu queria pedir pro Felipe fazer as honras. Obrigado. Vocês querem escolher a música? Eles podem. Podem, claro. Tem medo. Tem que ser uma música da Sandy. Se eu pedir Sandy Júnior, Não, aí não faz isso com ele. Vai. Isso até, como Ele é muito... correndo, deixa eu ver se tá afinado de violão. Tá, vai. Que delícia. Tem alguma da Sandy Júnior que você gosta mais? Olha. Então, a gente trabalha com qualquer uma que for, vai bem. Qualquer uma vai bem. Vai bem. Deixa eu pensar. Pode ser pro outro bloco, tá? Pode, porque... Ele tá Dificultei pra quem tropeçou Tá. agora. Vamos tocar uma bem... Escolhe. Uma mensagem ou uma coisa mais alegre? O que vocês querem?
Ah, eu quero uma coisa mais alegre. Então, uma coisa mais Vamos alegre. tocar um rockzinho ela. alegre? Vamos, então? vamos. Ah, vamos começar com um rockzinho, Tu então? viu que é ao vivo mesmo, né? Dá pra dançar? This thing called love, I just can't handle with this thing called love. I must get round to it, I ain't ready with a little thing called love. This thing called love, it cries in a cradle night, it swings, it jives. It takes all over like a jellyfish, I kinda like it. There's a little thing called love. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot cold fever. She gives me a cuckoo sweet. I gotta be cool, relax, get here. Get down my tracks, take a back seat, hitchhike. I take a longer road on my motorbike until I'm ready. Praise the little thing called love. Praise the little thing called love. Praise the little thing called love. Que maravilha! Seja muito bem-vindo, Felipe. Muito obrigado. Depois a gente vai passar a agenda. Pode ser, claro, com certeza. Tu veio de Porto Alegre, né? Vim de Porto Alegre, peço desculpa pelo atraso a todos aqui por Eu não vou tentarem. te perdoar, vou fazer tu tocar hoje aqui. Ah, então, vai ser um castigo bom, então, Bom, vou né? gostar do castigo. Mas enfim, trânsito e tudo mais, e enfim, mas estamos aqui. E o papo tá muito bom, mas eu vou convidar você a não sair daí. A gente vai para um breve intervalo comercial, a gente tem muito assunto para debater e a gente já volta. Walked in darkness, my home was the night. Then you came into my life, showed me brilliant light. 'Cause you radiate, you fill my heart again. The grace that never ends. Uma credibilidade se constrói a partir de uma tradição de serviços prestados com dedicação, carinho, respeito e qualidade, que passa de geração para geração. A joalheria ótica Schaeffler faz disso sua prioridade, sua história,
Realizar seu sonho é o nosso compromisso. Deixar você satisfeito é a nossa alegria. Queremos seu retorno sempre e a sua indicação é um prêmio para a nossa dedicação. Joalheria e Ótica Schaeffler. Tradição, liderança e credibilidade há mais de meio século. A Bax Motors é uma loja diferenciada na venda de carros. Só na Bax Motors você realiza o sonho de trocar o seu carro ou comprar um novo, quem sabe um seminovo, fazendo um ótimo negócio. Carros nacionais, importados, carros econômicos para motoristas de aplicativo. São dezenas de carros no estoque. Antes de fechar negócio, fale com os consultores da Bax Motors pelo WhatsApp 997573767 ou vá na rua 1º de Março, 2230 em Novo Hamburgo. Bax Motors. Nosso melhor negócio é a sua confiança. Vai. We're caught on a trap. I can walk cause because I love you too much, baby. Why can't you see what you're doing to me? When you don't believe a word I say, we can't go on together on suspicious minds. We can't build our dreams on suspicious minds. So only for no friend I know, stop by to say hello. Would I still see this suspicion in your eyes? Here we go again, asking where I've been. You can see the tears are real, I'm crying. We can't go on together on suspicious minds, and we can build our dreams on suspicious minds. Mais um pouquinho de rock and roll, então, já que o pessoal Muito tá bom. animado, isso E aí. nós não combinamos. Combinamos nada. Mentes acorrentadas, né? Suspicious Minds. É. E olha o que eu Presley, né? recebi. Elvis Presley. Eu digo que é o universo, é Deus, essa coisa que conspira. Eu recebi uma mensagem, assim, eu tenho um apoiador que é o Beto Klein, que é um salão de beleza aqui. E o Beto, ele já é falecido, já faleceu, mas ele sempre levou essa alegria, né? E quando ele, um dia antes dele entrar em coma, que ele teve câncer, ele botou essa frase no Instagram dele. E ontem eu estava conversando com a irmã que conta a história dele, que é uma pessoa que iluminava onde passava. Morreu cedo. E olha a frase que ele colocou. O homem é o que pensa. Se você insistir em pensar no mal, na dor, na doença, você os atrairá para si. Pense na saúde, na alegria, na prosperidade e sua vida tornará novo rumo. Afirme sempre que é feliz, que as dores passam, que a saúde se consolida cada vez mais e a felicidade baterá à sua porta. Seja otimista e permaneça o mais possível ligado no Pai Celestial. Carlos Pastorino, que foi um ex-padre, né? Escritor. Achei que serviu bastante. Com certeza. Lindo, né? Muito lindo. Nós Muito somos lindo. o que pensamos e o que sentimos também, né? É, verdade. Exatamente. E ouvindo a história da Mari, ouvindo a história da Sally, eu fico pensando nas histórias de todas as mulheres que passam pelos meus atendimentos. E o trabalho de ser mentora de mulheres, toda vez que eu trabalho com um desafio, um trauma ou um novo olhar a respeito de uma superação, também é trabalhar com as minhas próprias superações, né?
Porque, de uma forma ou de outra, o universo me envia, muitas vezes, pessoas a fim de aprimorar o que ainda não foi tão aprimorado em mim. Então, as histórias, elas são muito emocionantes, mas o que mais me deixa feliz é a superação sem o mimimi. Né? Porque a gente já tem tanto mimimi, tanta reclamação, tanto... Ai, não tenho tempo, não consigo, eu sou vítima. E eu sou completamente contrária a esse discurso. Porque eu acho que quando a gente tem vontade, a gente tem todos os mecanismos ao nosso redor para desenvolver algo diferente do que a gente tem. Isso não quer dizer que a gente não vá sofrer, que a gente não vai ter o momento da tristeza. Acho que esse momento a gente precisa se permitir, porque as lágrimas também curam, elas são curativas. Então a gente precisa se permitir. Agora, enxuga a lágrima. Quando a gente sai do lamento momentâneo e vai para a apatia constante, é que muitos sonhos se perdem, muitas mulheres se aniquilam, né? Quando poderiam estar aí desabrochando, sendo empresária, né? Tendo uma jornada satisfatória, ainda que dupla. Exatamente. Né? Porque cada uma de nós tem a força dentro de si, por já ter nascido mulher, né? Para buscar, para se desenvolver. Eu te trouxe uma revista É verdade. em que o meu artigo Aqui, ó. eu falo sobre uma mulher com a mente livre. O que essa mulher com mente livre ela tem? Eu falo muito sobre isso lá no meu Instagram, @mentorademulheres, Legal. sobre como ter a mente mais livre, sobre como sair dessa desorganização, muitas vezes, essa mistura entre vida pessoal e vida profissional, que muitas vivem. Aí elas levam o problema de casa para dentro do trabalho, e o do trabalho para dentro de casa. Conseguem A vida, o que passou na vida, leva para dentro do casamento. O que passou em outros relacionamentos, leva para dentro do relacionamento atual. Né? Então, de que forma a gente pode assumir esse controle? E olhar para a gente, né? Ter esse autocuidado, que é muito do que a Sally fala, que é muito do que a Mari, na convivência que eu tenho com ela, acaba falando. Teve um dia que aconteceu uma situação em que haviam duas pessoas, uma culpando a outra. A Mari chegou naquele momento e disse assim, mas de que importa quem é culpado? Vamos resolver? Sim. Então, esse é o posicionamento que Achar muitas vezes a culpa. gente traz da vida, das nossas experiências, quando a gente sai do processo doloroso. Mas isso é um processo de maturidade tanto espiritual, maturidade, né, do ser humano. Vê isso, né? Tem pessoas mais imaturas já, com uma certa idade, está cheio. É que nós estamos falando bastante coisas diferentes para a psicologia. A psicologia vê de uma forma um pouco diferente. A gente observa assim, ó, são formas de enfrentamento. Então, tem a forma assertiva, que pode ser essa forma de enfrentar, porque dor, todo processo tem dor, né? Tanto que o Buda falava muito, ninguém escapa, né, da dor, envelhecimento, da doença e da morte. Então, todos vamos passar por isso. Só que na psicologia a gente vê assim, ó, formas de enfrentamento assertivas, tem várias, mas tem 3 formas que não são assertivas e são as mais comuns. Formas erradas, né? Então, diante de um obstáculo, tem pessoas que se resignam. Eu não vou conseguir mesmo, eu não consigo passar por isso, não vai dar, é demais para mim. Pela natureza, pela trajetória de vida, elas não vão fazer para além disso. Outras pessoas vão chegar e vão evitar, inclusive, o obstáculo. Eu tenho que ir lá no programa, lá. Mas eu não gosto, eu sou muito tímido, eu nem vou lá. Evitam. E tem pessoas que lutam, mesmo sem ter a condição. Às vezes tem até uma crise de ansiedade no programa, ou, né, um tremor, uma coisa lá, que sim vai. Então é uma questão de forma de enfrentamento. Essas formas de enfrentamento dependem muito de como a gente foi criado, de como a gente sentiu as experiências. Porque tu pode ver, de um lado, na experiência dela, ela não contou no ar a experiência de vida pessoal dela, né? Mas ela sempre foi muito sozinha e lutou muito. Ela sentiu, eu tenho que lutar. Já ela não. Ela sentiu o apoio, toda a presença da família e aquilo te incentivou. Então vê como são 2 formas diferentes de encarar problemas diferentes, mas coisas que são impactantes na vida. Então, quando a gente olha para uma pessoa, é muito importante ver, os pais, especialmente quando olham os filhos, ver como é que o meu filho está enfrentando esse problema. Porque pequenininho, assim, não quero mais brincar. Passa por uma frustração, né? Não quero brincar mais. Precisa trabalhar isso, né? Tolerância à frustração. Mas precisa ver também até que ponto eu estou lidando com as coisas. Porque às vezes a gente acaba chegando em casa e dando mensagens diretas.
Pá, não aguento mais, que saco aquilo, bah, não dá certo. Eu vou desistir disso aí. Aí, na sequência, dias depois, o filho vem e diz, pai, eu não consigo. Mas tu tem que superar, meu filho. Sim, tu tem... E não ele dá um fica exemplo. Exatamente. Não, sim. Então, eu acho que muito a forma, a gente fala isso de coping na psicologia, a forma com que tu lida com os teus processos, né? É bem importante, porque a gente tem aqui 2 mulherões, no bom sentido, né? 2 mulheres que passaram por situações impactantes de vida, histórias de vida complexas, né? Que muitas pessoas desistiriam, Sim. né? E elas superaram e passaram, eu diria, olhando assim, que são 2 lutadoras, Sim. sabe? Assim, 2 lutadoras, né? Lutadoras mesmo, né? Exemplos bons que a gente pode e deve seguir, 2 lutadoras. Mas a gente também tem que ter o olhar, especialmente quem está em casa, porque às vezes a gente olha para pessoas que não estão lutando e diz assim, é fraca. Não, não é fraca. Mas tem um processo interno Tem ali um de luta, processo né? interno na pessoa que às vezes ela se vê, ela aumenta muitas vezes o obstáculo e se vê com uma condição de inferioridade. São crenças. Sim, daí são as Olhando para a crenças. terapia de esquema, né, que é a terapia que eu utilizo, são crenças. Cada um tem um olhar, né, diferente, né? Então é preciso olhar e respeitar. Isso que a base de tudo assim, é o respeito, né? Entender que a gente tem 2 mulheres aqui extraordinárias que lutam, que fizeram da dor uma caminhada, mas a gente tem que entender também que às vezes do nosso lado tem alguém que diante da dor, do obstáculo, vai paralisar, vai congelar. E aí a gente tem que saber como abordar também Mas essas também a gente pessoas, tem que né? saber o momento de descansar. Descansar diante de um problema. Não é só a luta, é o momento assim, eu não tenho, nesse momento não tem a solução. Tati, tu olha assim, ó, de manhã, eu não sei como é que é com vocês, mas de manhã a gente tira o telefone da carga, não tira? Tira. E aí começa a usar ele, né? Sim. Aí chega uma hora que a gente começa a olhar e ver, bah, tá com 28%, tem que carregar. Sim. Tá bem, nós também não temos uma energia? Temos. O problema das pessoas, sabe o que que é? Que elas estão com uma carga de 6% e querem enfrentar o mundo. Não, tem que parar, dormir, não consigo. fazer coisas Pois boas. é, mas eu tenho fazer certeza coisas que boas. quem tá em casa. Tem gente que tá em casa, tá assistindo Sim. e faz isso. A gente não consegue, quer resolver. Quando a gente senta e se acomoda e pensa assim, vamos esperar, vamos aguardar, não quer dizer que está se debatendo, entendeu? Claro. Mas precisa, hoje com a maturidade, graças a Deus, eu sei que tem um momento que precisa parar e recarregar essa bateria para E tu quer ver uma respirar coisa e seguir importante? adiante. Tem um pesquisador, nem importa o nome, é Marie Asborg, é um suíço, mas ele descobriu, ele deu nome para isso. Ele chama de funil da exaustão. Ele diz assim, ó, quando tá tudo bem com a gente dança, brinca, fala, toma chimarrão e tal. Aí a gente entra numa crise, às vezes vamos pegar assim, uma crise financeira. Tá. Primeira coisa que a gente faz, vou cortar as coisas do meu lazer pessoal, para não prejudicar ninguém, né? E aí a gente começa a entrar num funil. Lá no final do funil, sabe o que vai restar? Só o que te tira energia. O trabalho, as coisas mais difíceis. E como é que tu vai estar? Exausto. Porque a gente tem que tomar um chimarrão com os amigos, tem que fazer uma coisa boa, tem que ir no show lá da Sandy Júnior, tem que ver o filho jogar futebol, tem que fazer aquilo que tu ama, tem que fazer aquilo que tu gosta, tem que ir pra praia, botar os pés no chão, tomar banho de mar, viajar, que isso que energiza. Tu pode ver quando a gente volta de uma atividade dessas, Volta com força. e aí a gente olha de novo para o obstáculo e diz, peraí, eu acho que eu consigo. E a própria visão do propósito, né, Eduardo? Quando a gente fala que a gente tem 2 mulheres aqui que são lutadoras e que venceram esses processos relacionados à vida Eu delas. diria que tem 4, tá? E como eu não conheço a tua história, A às vezes são 4, a com gente certeza. tem propósitos muito fortes. Uhum. Então, fica mais leve esperar passar um momento de desafio quando a gente tem um propósito bem definido na nossa vida. Então, eu penso que às vezes, quando a pessoa está, que pode ser quem está nos assistindo agora, que está sem alguma Ânimo, visão do que energia, fazer, desalentada, sem esperança, se a pessoa conseguir encontrar um novo propósito, rapidamente ela consegue ter uma nova energia para sair do local onde ela está. E muitas vezes, só que desculpa, muitas vezes também, às vezes a pessoa está em algo que não faz mais sentido para ela.
Isso é Exatamente. complicado. A gente vê muito nas redes sociais, as pessoas acho que é um despertar que está acontecendo, as pessoas precisam se encontrar no que elas gostam de fazer, exatamente isso. Não, Elas estão lá trabalhando, mas aquilo não preenche. Né? Às vezes as pessoas É um chegam no ambiente clínico lá e dizem assim, ó, Eu não pá, minha vida tá complicada, eu tô desanimado e tal. Eu digo, como é que tá a tua vida conjugal? Ah, eu não amo meu marido já tem uns 4 anos. E como é que tá teu trabalho? Pá, eu não gosto do que eu faço. Bom, aí só um milagre. Por que não deixa o marido? Ai, porque eu preciso do Entende? dinheiro, porque eu acho que eu não consigo me virar sozinha. Vai se acomodando. E não é pela justificativa. Uhum. É que Pelo toda medo. vez que tu entra num questionamento do porquê não muda, Sim. a pessoa sempre tem uma desculpa, Sim. independente de qual seja ela. Sim. É um Então, processo de acomodação, É o que né? eu sempre digo, quando a gente quer, a gente consegue e faz, né? Aí quando a gente não quer fazer, a melhor forma é arranjar desculpa mesmo. Aí tu coloca uma desculpa porque tu não fez alguma coisa. Aí tu diz, é porque financeiramente eu vou primeiro me estabilizar, depois eu largo, essas coisas assim. Fica um culpando São o outro, né, desculpas, Mari? Né? E a Sally, eu já convivi com ela e ela conta as histórias e ela não... Se é outra pessoa, diz assim, mas quem é essa pessoa para falar desse jeito comigo? Ela entra numa onda e ela curte aquilo, entendeu? Eu Tu tem um acho exemplo, Tem um né? bom humor. Eu acho, Bom eu humor. acho que as dificuldades que eu já passei, eu consigo tirar. Sempre tu tira uma coisa de uma dificuldade, né? Um aprendizado. Sally, e eu acho engraçado às vezes. Conta a história do teu filho. Porque ele é negro. Sim, meu E filho aí, é negro. E aí, uma vez ele estava numa lan house. Ah, da Lan House, é que são várias histórias. Essa da Lan House, ele tinha acho que uns 4, 5 anos. E eu saí com ele para pagar o meu aluguel, que era umas 2 quadras. E estava muito frio e eu disse, fica na Lan House e que a mãe já volta. E fui lá correndo, quando eu voltei, a Lan House fechada, eu bati na porta de uma casa. E aí eu disse, tudo bem, eu vim buscar o meu filho. Dela, só um pouquinho. Dela, não tem ninguém aqui. Não tem, teu filho não tá aqui. Eu digo, meu Deus, esse guri foi embora sozinho. Corri pra casa, cheguei em casa, nada, né? Tudo escuro, fui acendendo, porque procurar ele no escuro era difícil. Fui lá, cadê? Não tá, voltei pra Lan House. Moça, pelo amor de Deus, eu deixei ele aqui, onde que ele tá? Não, aqui não tá teu filho aqui. Tem só um menininho jogando. Eu disse, eu Esse posso menino. olhar? Pode, eu fui ele jogando. Então é engraçado. Preconceito, né? Daqui a pouco as pessoas iam achar assim, preconceito. Esse caso foi um Muito caso legal. engraçado. Eu lembro dessa né? história. Sally, tu tem uma superação, que tu perdeu quantos quilos? 18. 18. Isso também, né? Tu acha que... Mas isso agora, né? A Cris trabalha também com Sim. mulheres que passam por esse processo e foi uma superação para ti. Sim, e o foi mais uma legal foi superação. como ela encarou isso na manicure, Não, foi né? como eu resolvi perder esses 18 quilos. Mas o que Porque desencadeou? eu nunca me importei de ter quilos a mais, eu sempre me gostei do jeito que eu fui. Nasci sempre gordinha, sempre fui assim. E nunca isso foi problema. Mas aí eu fui na manicure para fazer a minha unha. Quando eu entrei, ela disse, que amor, você tá com quantos meses? E ali me acabou, né? Daí eu digo, não, pelo amor de Deus, 43 anos eu grávida, nem marido eu tenho. Daí que ela ela disse, disse? quantos meses? Daí eu falei, 4, porque eu não ia perder a brincadeira, né? Eu não ia dizer, não tô. Eu não quis que ela ficasse com vergonha. Então eu amor. disse, só que daí o tempo que eu fiquei ali, o assunto foi esse, né? É menino, é menina. Eu disse, eu não sei, eu quero surpresa. Aí o teu filho não tá com ciúmes? Não, tá bem de boa. tudo Aí eu boa. cheguei e falei, mexeu. Mas aí, o que eu ia fazer? Eu vou ficar triste, vou pra casa chorar? Não, o que eu vou fazer? Me olhei no espelho, realmente ela viu que eu tô com uma barriguinha aqui, que alguma coisa tem aqui dentro, né? Então vamos lá perder esses quilos. E aí é isso, né? Então, E ela não te perguntou depois se nasceu? aí eu voltei Nasceu? lá e ela perguntou, né, o que Aí tu houve? disse E aí chorando, nasceu, perdi, daí eu perdi, falei, sim, eu disse, perdi. olho grande, perdi. Vim aqui aquele dia, cheguei em casa mal, fiquei 3 dias internada. Deixa ela com culpa ainda. Por isso, mas Isso é encarar a vida de um outro sem ângulo, mimimi, né? sem bom mimimi. E impressionante como ela consegue ressignificar para ela mesma as situações da vida, né? E tá tudo bem. Tá tudo né? bem, E tá vamos tudo bem. lá. Um valor muito forte para ela, beleza, né? É o que eu digo, se fizer reclamando é pior. Se eu canso, como ele disse, né? Às vezes tu tem que parar. Às vezes, quando eu chego do meu trabalho do dia, Tem que dormir, eu né? fico louca pra estar em casa, olhar uma televisão com meu filho, fazer uma comida, mas aí tá na hora de eu ir trabalhar. E aí eu penso, se eu for de má vontade reclamando, o trabalho vai ficar mais pesado. Então, filho, fica aí que a mãe tá indo. Né? E vou ser feliz e a pessoa com quem eu trabalho não me larga por nada, né?
Então é isso aí. Que legal. Legal. Tem um trabalho, posso sugerir para quem está Claro. em casa, e vocês talvez não Sim. tenham, tem um trabalho, se vocês digitarem no Google ali, a mensagem da água, mas o mais importante é que é um trabalho do professor japonês, um pesquisador, Masaru Emoto, e que ele usa justamente, a presunção dele era assim, será que a água sofre influência? Por que sofre? Então ele botou felicidade, botou coisa ali e foi modificando. Eu acho que isso que ela faz exatamente é a percepção daquele trabalho. Ela se auto-refaz todos os dias. Situações que são estressoras e seriam desencadeantes de processos negativos, ela... Sabe aquela música samba, né? Sacode, dá volta a poeira por cima, né? Sim. Quer dizer, ela se refaz e usando o bom humor. Viu? Uma estratégia de enfrentamento. É enfrentamento. Enfrentamento, é uma lutadora. Né? A forma como se faz é incrível. Sim, né? mesmo com a dor, porque tem todo Mesmo o com a dor, sofrimento, tem toda O que eu dificuldade, né? digo, vou usar o exemplo da Sally. Quando, na minha infância, a gente também passou por algumas dificuldades relacionadas à alimentação. E até os 4 anos eu não tinha geladeira em casa. Então, quando a mãe fazia o feijão, no verão, o feijão azedava, porque ficava fora da geladeira, enfim. E eu comia feijão, assim. O leite também acontecia a mesma coisa. E hoje, quer me convidar e quer me fazer feliz, faz feijão. Que Me legal. chama. Sim. Coisa Então, boa. tem pessoas que muitas vezes passam por alguma situação e criam Uma barreira. uma barreira. Sim, verdade. Eu adoro feijão, adoro leite. Hoje, se eu puder consumir leite o tempo todo, eu consumo. Então, é como a gente utiliza a resiliência para ressignificar essas coisas que acontecem na nossa vida. E a gente não diz, né? É aquele estereótipo. Eu tive a experiência dos meus pais, que tiveram uma infância, nossa, muito difícil. Então, a minha mãe, desde o início, me deu a real de como foi a vida, né? Então, assim, ela sempre embutiu a questão muito da humildade, né? De entender, Tati, e eu sempre tive esse rótulo, assim, tu parece uma boneca, né? Tu parece... Mas eu não era, eu sabia ter o olhar para o outro já desde pequena, porque ela me ensinou isso. Então, ela foi uma lutadora, né? Assim, pagou os estudos com muita dificuldade, eu lembro disso. Eu era uma adolescente bem rebelde, né? Porque achava que eu queria as coisas, né? Aquela fase do adolescente. E hoje eu reconheço, claro, depois de algum tempo eu reconheci que aquilo foi o máximo que eles puderam dar para mim, para minha irmã. E isso é bom, né? A gente trazer isso para a nossa história e saber que tem nossos antepassados que trazem isso para a gente. Né? E a gente saber de onde a gente veio O Eduardo também. falou algo que eu acho muito interessante, que é a questão da fé. Independente do que quer que seja, Sim. né? A fé ela é algo muito importante, porque eu acredito que tudo que acontece na nossa vida acontece por um propósito. Vai preparar a gente para algo que vai acontecer lá na frente. Então, certamente coisas que aconteceram com o... Como é que é o nome dele mesmo? Meu filho? É. João Marcelo. O Marcelão, né? É, o Marcelo. O que aconteceu com o Marcelão vai acabar refletindo lá na frente na vida dele. Sim. Essa situação que aconteceu comigo na infância, aconteceu comigo quando eu me mudei para Porto Alegre a primeira vez. Eu passei por uma situação muito parecida. O que acabou acontecendo eu já sabia como lidar com aquilo. Sim. Sim. Eu Ressignifica. preparo ele para ele viver assim. Passamos por umas dificuldades agora há pouco. Fui criticada por algumas pessoas. Mas por que tu botou ele nessa situação? Porque eu não quero que ele saiba só o que é bom da vida. Essa situação foi uma situação a mais difícil, de repente, da vida dele. E eu quero que ele aprenda que não é só nos momentos bons que tu tem que estar do lado do amigo. É também nos momentos ruins que tu tem que estar do lado do amigo, né? Porque na hora do sol a praia tá cheia. Não é? Sempre, a gente né? tá bem. Exatamente. E deixa eu só... Posso? Não sei se posso Vai. perguntar. Quanto tempo nós temos? 10 minutos. Vamos lá. Não, eu queria perguntar para ti, como é que foi esse processo? Porque 8. tu ficou com uma limitação motora por um tempo. Sim. E chegou a sofrer algum tipo de bullying na escola? Sim, o que acontece? Um dos motivos da minha mãe procurar e não descansar enquanto não encontrar era isso. Eu chegava da escola chorando porque tinha algumas atividades que eu não conseguia fazer. Então, na hora de formar grupo, na gincana, se tinha que pular a corda, eu tava fora. Ninguém te pegava. Tava fora, se tinha que... Aquela coisa que a gente faz no colégio, muito subir nos bancos e sair, eu não conseguia. Até hoje eu faço com as minhas filhas o meio-fio da calçada, porque para mim antes eu não conseguia, era muito longe para mim conseguir caminhar no meio-fio. Hoje eu brinco com elas e tá tudo certo. E como é que tu lidou com isso?
Vou te dizer, eu era muito pequena, não tinha tanta dimensão. Chorava porque era criança, enfim, queria brincar. Mas eu sempre tive os meus pais, minha tia, meus avós sempre foram muito perto, estiveram muito perto de mim. Eu sempre quis dançar, como a Said. Então, para mim, era isso. Eu tinha, era o meu propósito, era isso. Por mais naquela época, para mim, aquilo bastava e era tudo. E hoje eu vejo que tudo que eu passei, a fisioterapia, o cavalo, tudo me fizeram estar aqui hoje com as minhas filhas, poder pegar as duas no colo quando eu quero, tive a gravidez super saudável, não tive problema nenhum nas duas gravidezes. E sou feliz, curada, mas carrego comigo essas coisas todas. a gratidão a Deus, os profissionais que estiveram comigo, minha família. Porque eu acho que isso é interessante, Tati, porque tu vê o que tem em comum aqui, e as pessoas de casa têm que se dar conta. A gente parar com esse olhar raso sobre o problema dos outros. Eu vejo seguido os caras têm redes sociais. Ah, tá em depressão, pega uma enxada. Ah, tá no sofrimento, eu passei maior. Não é porque tu passou por um problema Ou não tenho maior. tempo, as pessoas, né, assim, não tive tempo, claro. Eu não tenho tempo para isso. Okay. Cada um tem a sua vida. Eu acho que a gente tem que Sim. aprender justamente a respeitar a dor do outro, a caminhada do outro. Sim. Porque tu vê, o que faltou em todos os processos que a gente vê, o sofrimento, é a empatia geral das pessoas que estão ao lado. De não perceberem que, tem alguém ali que está numa luta, que é uma luta completamente diferente da minha. Mas isso é um exercício de não julgar. Sim. Que Exercício de humanidade. que a gente tem que acordar todos os dias e dizer, eu não vou julgar nada hoje. Aliás, até porque a gente não é juiz de ninguém. Não, mas né? a gente tinha que Mas acordar e já tem, fazer assim, hoje eu não vou julgar nada. Vamos pensar. É. Amanhã vamos acordar e dizer, eu não vou julgar nada. Será que melhora? Eu acho que melhora muito. Melhora muito, Eu né? acho que melhora muito. Só os críticos que não podem fazer isso, né? Os críticos. É. Né? Mas normalmente os críticos, eu vejo muito, né? Críticos literários que nunca escreveram. Críticos de música que não cantam. Entendi. Críticos de... Ai, gente, a gente está no fim do programa. Eu ganhei um presente, eu posso mostrar. Não vou fazer essa desfeita. Eu ganhei da Cris, da outra vez. E é hoje da Mari. Deixa eu ver. Ai, Mari, muito Todo o nosso obrigada. carinho, Tati. Obrigada. Obrigada. Eu vou dividir com os meus colegas aqui, tá? Opa, olha aí. Deixa eu mostrar. Então, a Mari faz doces, né? Isso. Olha, empreendedora. Isso. Olha que coisas mais Trabalhamos lindas. com brigadeiros e bolos caseiros. Qual é o nome, Mari? O doce perguntou pro doce, brigadeiria. Ai, que legal, que Poxa, divertido. Bacana, dois perguntou, bacana. Gostaram? Que legal. Muito obrigada pelo Nada. carinho. E eu agradeço vocês. Ah, eu quero ver vocês de novo aqui. Muito bom estar aqui. Bacana, né? Vocês querem deixar uma mensagem final? A gente está, assim, encerrando mesmo. Fala, Cris. Eu gostaria de dizer para as mulheres que continuem acreditando em si mesmas, que a gente pode transformar dor e frustração em atitude, em poder de realização, e que cada uma tem uma história incrível e que merece que elas próprias possam contar essa história. Amém. Não percam a fé, continuem caminhando, perseverem. Quando tiverem sentindo que às vezes a força está se esvaindo, peçam ajuda. Peçam ajuda, é hora de parar. Né? E não importa se é para um amigo, para uma amiga, para um profissional, aquilo que achar que deve buscar. A gente vai ficando por aqui. Vamos encerrar com o Felipe. Ele escolheu uma música bem especial que Isso. serve hoje. E agradeço vocês por estarem aqui conosco. E quarta-feira que vem tem mais. Vamos lá? Uma das letras mais bonitas para mim da música brasileira, Epitáfio. Porque eu acho que a gente tem que chegar no fim da vida e pensar que a gente fez tudo o que pôde. Lutou, sem mimimi, como vocês mesmos já falaram, né? Então, mais ou menos assim. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Devia ter aceitado as pessoas como elas são.
A cada um cabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Devia ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar